Você já sentiu uma certa escuridão envolvendo silenciosamente sua alma? Noites sem dormir devido à preocupação, pensamentos negativos incontroláveis. As tentações continuam se repetindo, te afastando da luz. Se você está vivenciando essas coisas, então esse vídeo é para você. Billy Graham, um dos evangelistas mais influentes do século XX, disse certa vez: o diabo treme quando você lê a Bíblia. Ele recua quando você ora. A palavra de Deus não é apenas verdade. É arma espiritual que você pode usar todos os dias para lutar contra o inimigo invisível que persegue sua alma. No vídeo de hoje, você vai descobrir 5 versículos bíblicos poderosos, versículos usados pelo próprio Jesus e seus servos para derrotar Satanás, resistir à tentação e proteger espiritualmente contra todo o mal. Cada versículo da Bíblia não é apenas explicado com clareza, mas também acompanhado de aplicação prática, além de histórias reais comoventes, para que você não apenas ouça, mas também viva no poder da palavra. Tome uma atitude hoje. Não se esqueça de clicar em curtir, compartilhar e inscrever-se no canal, como este vídeo pode ser o escudo divino que você precisa agora. Citação número 1. Lucas 10:16. Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Lucas 10:19. Essa não é apenas uma promessa. É uma declaração de guerra espiritual. Jesus está falando diretamente aos seus discípulos, e isso inclui você. Ele está dizendo: eu dei a vocês autoridade sobre todo o poder do inimigo. Em outras palavras, o diabo não tem mais domínio sobre aqueles que vivem sob o nome de Jesus. Você já se sentiu atacado espiritualmente? Já sentiu que forças invisíveis tentavam te destruir por dentro? A ansiedade que surge do nada. A raiva incontrolável. A tentação que bate à sua porta quando você está mais vulnerável. Essas são as serpentes e escorpiões modernos, símbolos de tudo que é tóxico, venenoso, destrutivo. Mas Deus diz: você pode pisar sobre isso e sair ileso. Billy Graham, um dos maiores evangelistas da história, afirmou certa vez: o cristão tem poder, não porque é forte, mas porque serve a um Deus que é invencível. Ele enfatizava que o poder está na palavra e que Lucas 10:16 é um lembrete de que você não é vítima, você é um soldado. Mas o que significa usar essa autoridade no dia a dia? Significa que quando a tentação chega, você não se esconde. Você declara em voz alta: em nome de Jesus, eu piso sobre esse mal. Ele não tem lugar na minha vida. Significa que quando o medo te paralisa, você se levanta e diz: eu recebi autoridade para vencer o medo, a angústia, o pecado e o inferno. Essa autoridade não vem de você. Ela vem do Espírito Santo. Mas ela só funciona quando você a ativa com fé, com oração e com a palavra viva de Deus nos seus lábios. Testemunho real. Uma mãe solteira chamada Raquel, enfrentando violência doméstica e profunda depressão, contou que se sentia constantemente atormentada por pensamentos de morte e desespero. Até que um dia, ouvindo uma pregação sobre Lucas 10:10 e 9, ela decidiu colocar o versículo em prática. Escreveu em um papel, colou no espelho do banheiro e todos os dias, ao acordar, declarava aquela palavra em voz alta. Sem perceber, as forças que a oprimiam começaram a recuar. Ela encontrou forças para pedir ajuda, proteger seus filhos, reconstruir sua vida. Hoje, ela diz: Lucas 10:19 foi o meu grito de guerra, e a minha vitória começou quando eu parei de fugir e comecei a declarar a palavra. Você tem essa mesma autoridade, mas precisa usar, precisa crer, precisa falar. Desafio de fé. Hoje mesmo, leia Lucas 10:19 em voz alta. Declare sobre a sua casa, sua mente, sua família. Não importa o tamanho do problema. Se Deus te deu autoridade, é porque você pode vencer.
Citação número 2. Tiago 4:7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Aqui está uma das estratégias espirituais mais simples e, ao mesmo tempo, mais poderosas que você pode aplicar todos os dias da sua vida. Não se trata de fórmulas mágicas nem de orações complicadas. É uma verdade clara e direta. Sujeite-se a Deus, resista ao diabo, e ele vai fugir. Sim, o diabo foge, mas ele só foge quando vê em você alguém que está rendido à autoridade divina. Quando o inferno percebe que você está posicionado, cheio da palavra e revestido da presença do Espírito Santo, ele não tem alternativa. Ele bate em retirada. Billy Graham costumava dizer: Satanás não tem medo de igrejas vazias, nem de cristãos mornos, mas ele teme um coração quebrantado diante de Deus e cheio da verdade. A primeira parte dessa citação, sujeitai-vos a Deus, é onde muitos falham. É fácil resistir ao mal com a boca, mas se o coração está rebelde contra Deus, a resistência é fraca. Sujeitar-se é um ato de humildade, de obediência, de entrega. Mas quando você se curva diante do trono da graça, você se levanta com autoridade para expulsar as trevas. Aplicação prática. Está enfrentando uma tentação que se repete? Antes de tentar vencê-la com força de vontade, pare, ore. Peça ao Espírito Santo que te encha. Leia a palavra. E só depois, resista. Quando pensamentos negativos tentarem dominar sua mente, quando a inveja, a raiva ou a amargura começarem a crescer, diga: Senhor, eu me sujeito a Ti. Não sou dono da minha vontade. Eu escolho a Tua vontade. E agora, eu resisto ao diabo em nome de Jesus. E sabe o que acontece? Ele vai embora. Não porque você gritou, mas porque você está em aliança com Deus. História real. Mateus, um jovem de 24 anos, era viciado em pornografia desde os 13. Ele tentava parar muitas vezes, mas sempre caía de novo. Até que um dia, num grupo de oração, um irmão compartilhou Tiago 4:7. Aquilo entrou como uma espada no coração dele. Ele percebeu que estava tentando resistir ao pecado sem se submeter a Deus de verdade. Começou a acordar cedo, jejuar e se consagrar. Toda vez que a tentação batia à porta, ele corria para a oração. Em poucos meses, sua mente foi sendo purificada. Hoje, Mateus ajuda outros jovens a viverem em santidade e carrega esse versículo como bandeira. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Desafio espiritual. Durante esta semana, toda vez que você se sentir tentado ou oprimido, pare e diga com fé: Senhor, eu me sujeito a Ti. Diabo, fuja agora em nome de Jesus. Declare isso não apenas como quem repete palavras, mas como quem crê na autoridade da palavra viva de Deus. Lembre-se, você não precisa lutar sozinho. Você tem um Pai Celestial que te capacita, te guia e te dá as ferramentas certas. E essa citação é uma delas. Use-a, declare-a e viva a vitória que já foi conquistada na cruz. Citação número 3. 1 João 4:4. Filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. 1 João 4:4. Essa é uma das verdades mais libertadoras de toda a Bíblia. Você não está sozinho. E mais do que isso, você carrega dentro de si um poder maior do que qualquer força maligna neste mundo. Sabe aquela voz que tenta te convencer de que você é fraco demais? De que você não vai conseguir vencer o pecado, a ansiedade, a depressão? Essa voz é uma mentira do inimigo. E o melhor antídoto contra a mentira é a verdade da palavra de Deus. E a verdade é clara. Maior é aquele que está em você. Billy Graham costumava repetir: a presença do Espírito Santo dentro de você é a maior prova de que o inferno já perdeu. Ele nos lembrava que não importa o tamanho da escuridão,
Uma única centelha da luz de Cristo é suficiente para dissipar toda a treva. Quando você entregou sua vida a Jesus, algo aconteceu no invisível. O Espírito Santo passou a habitar em você. E a partir daquele momento, sua identidade mudou. Você não é mais um escravo do medo. Você não é mais um condenado. Você é um templo vivo de Deus. Como aplicar essa citação no dia a dia? Cada vez que você se sentir incapaz, cada vez que o mundo parecer maior do que você, cada vez que os problemas parecerem esmagadores, diga com convicção: maior é o que está em mim. Essa declaração tem o poder de realinhar seus pensamentos, fortalecer sua fé e lembrar sua alma de que você é mais do que vencedor por meio de Cristo. Testemunho real. Sara, uma jovem universitária, sofria de ataques de pânico. Ela dizia sentir como se fosse engolida por uma nuvem escura sempre que estava sozinha. Terapia ajudava um pouco, mas foi em um culto de jovens que alguém compartilhou primeiro João 4,4 com ela. Ela começou a memorizar o versículo, a escrever em post-its colados no espelho e na mochila. Em cada crise, ao invés de se desesperar, ela declarava: maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Com o tempo, os ataques diminuíram. Sua paz cresceu. Hoje, ela diz: não foi mágica. Foi fé. Eu escolhi confiar mais em Deus do que no medo. Arma espiritual prática. Leia primeiro João 4,4 em voz alta, sempre que estiver sozinho. Medite nele ao acordar e antes de dormir. Ensine esse versículo para seus filhos, amigos e familiares. E declare sobre sua casa, seu trabalho, sua mente: maior é aquele que está em mim. O diabo quer que você esqueça quem está dentro de você. Mas hoje, Deus está te lembrando. Você não precisa ser forte sozinho. Porque o Espírito Santo, o próprio Deus vivo, habita em você. Citação número 4. Efésios 6:11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. Efésios 6:11. O apóstolo Paulo não usou a palavra armadura por acaso. Ele sabia que a vida cristã é um campo de batalha. Todos os dias, você acorda em meio a uma guerra, não contra carne ou sangue, mas contra forças espirituais do mal, que operam de forma invisível, silenciosa, mas extremamente real. Por isso, Deus não nos deixou desprotegidos. Ele nos oferece uma armadura espiritual completa. E não é só para pastores, missionários ou líderes de igreja. É para todos aqueles que decidiram seguir a Cristo. Billy Graham costumava dizer: a armadura de Deus não é decorativa, é essencial. Nenhum soldado de Cristo pode sobreviver espiritualmente sem ela. Ele pregava que Efésios 6 era um manual de guerra para o cristão moderno. Vamos olhar rapidamente para cada parte dessa armadura. O cinturão da verdade. Quando você vive na verdade, o inimigo perde o controle. A mentira é o idioma dele, mas a verdade é o idioma de Deus. A couraça da justiça. Protege seu coração. Não a sua justiça própria, mas a justiça que vem de Cristo. Os calçados da prontidão do Evangelho da Paz. Você anda com estabilidade quando carrega a mensagem da cruz. O escudo da fé. Apaga os dardos inflamados do maligno. Dúvidas, medo, acusações. Todos eles queimam e somem diante da fé. O capacete da salvação. Protege sua mente, seus pensamentos, suas emoções. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Única arma de ataque. Com ela, você fere o inimigo e conquista território espiritual. Aplicação prática. Você pode vestir essa armadura todos os dias, com oração intencional. Ao acordar, ore algo assim: Senhor, eu me revisto agora da tua verdade. Eu recebo tua justiça. Caminho com o Evangelho. Levanto o escudo da fé. Protejo minha mente com tua salvação. E empunho a espada da palavra para vencer o mal. Em nome de Jesus, amém. Testemunho real.
Carlos, empresário cristão, contou que sua rotina era extremamente estressante e ele vivia cheio de medo e ansiedade. Ele ouvia vozes de acusação o tempo todo. Você vai falir. Deus não se importa com você. Nada vai dar certo. Até que, num devocional, leu Efésios 6:11. Decidiu praticar. Todos os dias, antes de sair para trabalhar, ele literalmente vestia a armadura em oração. Com o tempo, percebeu que sua mente estava mais clara, seu espírito mais firme e sua confiança em Deus mais profunda. Hoje, ele diz, minha guerra não mudou. Mas agora, eu entro nela com armadura, e isso faz toda a diferença. Desafio espiritual para você hoje. Leia Efésios 6:10-18 com calma. Ore cada parte da armadura em sua vida. Ensine sua família a fazer o mesmo. E lembre-se, o diabo ataca quem está desarmado. Mas quando ele vê um cristão revestido da armadura de Deus, ele recua. Você não precisa ser perfeito, mas precisa estar preparado. A armadura está à sua disposição. Vista-a, use-a e permaneça firme. Citação número 5, Mateus 4:10. Então Jesus lhe ordenou: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Mateus 4:10. Este versículo é, talvez, a declaração de autoridade mais direta e poderosa já pronunciada contra o diabo. E o mais impactante? Foi dita pelo próprio Jesus Cristo. Naquele momento, Jesus estava no deserto, em jejum, fisicamente fraco, e sendo bombardeado com tentações por Satanás. O inimigo ofereceu poder, glória, conforto, tudo em troca de uma única coisa: adoração. Mas Jesus não discutiu. Ele não entrou em debate teológico. Ele fez apenas uma coisa. Respondeu com a palavra: Vai-te, Satanás. Essa foi a ordem. E logo depois, o texto diz que o diabo o deixou. Isso nos mostra uma verdade profunda. O diabo só respeita quem está cheio da palavra de Deus. Billy Graham dizia: se o próprio Jesus venceu o diabo com a Bíblia, quem somos nós para tentar vencê-lo com argumentos ou emoção? Esse versículo nos ensina que a adoração verdadeira pertence somente a Deus e que qualquer coisa que tente ocupar esse lugar no nosso coração precisa ser rejeitada com firmeza e autoridade. Como aplicar isso na prática? Quando você perceber que está sendo seduzido por propostas fáceis, atalhos duvidosos ou tentações disfarçadas de bênçãos, pare, respire e declare Mateus 4:10. Diga em voz alta: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor meu Deus eu adorarei, só a Ele eu servirei. Testemunho real. Mariana, uma jovem cristã, trabalhava em uma grande empresa e recebeu uma proposta que, aos olhos humanos, parecia perfeita: salário alto, benefícios incríveis, mas exigia mentir e manipular clientes. Na hora, ela sentiu uma inquietação profunda. O Espírito Santo a lembrou de Mateus 4:10. Ela foi ao banheiro, fechou a porta e orou chorando: Senhor, eu escolho te adorar, não ao dinheiro. Vai-te, Satanás. Ela recusou a proposta, mesmo sendo pressionada. 2 meses depois, foi chamada para uma vaga ainda melhor, numa empresa que valorizava a integridade. Hoje, ela diz com convicção: quando eu escolhi servir só a Deus, Ele me honrou mais do que eu podia imaginar. Desafio espiritual. Memorize Mateus 4:10. Declare esse versículo sempre que algo tentar te afastar da presença de Deus. Ensine essa arma espiritual aos seus filhos, amigos, igreja. E, principalmente, alimente sua mente com a palavra, assim como Jesus fez. A tentação não é sinal de fraqueza, é parte da batalha. Mas a resposta que você dá define a sua vitória. E lembre-se, você tem o direito de mandar Satanás embora da sua vida, da sua casa, dos seus pensamentos, em nome de Jesus. Conclusão: não apenas ouça, haja. Agora que você conheceu essas 5 passagens bíblicas que fazem o diabo tremer,
Você tem em suas mãos armas espirituais que milhões de pessoas sequer conhecem ou usam. E a pergunta que fica é: o que você vai fazer com elas? A maioria das pessoas ouve a palavra e a esquece minutos depois. Mas os que vivem pela palavra, que a colocam em prática, são aqueles que vencem o medo, a tentação, a depressão, o pecado e toda a influência maligna que tenta destruir suas vidas. Vamos relembrar as 5 passagens. Lucas 10 e 19. Você recebeu autoridade espiritual. O inimigo não pode te tocar sem permissão. Tiago 4:7. Sujeite-se a Deus. Resista ao diabo, e ele fugirá. 1 João 4:4. O Espírito Santo que habita em você é maior do que qualquer força no mundo. Efésios 6:11. Vista a armadura de Deus todos os dias. Entre na batalha preparado. Mateus 4:10. Use a palavra com autoridade e mande o diabo embora em nome de Jesus. Essas não são palavras simbólicas. São decretos espirituais, e quando declaradas com fé, elas sacodem o reino das trevas. Billy Graham dizia que o diabo não teme cristãos que vão à igreja de domingo, mas sim aqueles que andam com a palavra no coração todos os dias. E isso começa com atitudes simples: memorizar versículos, orar com convicção e viver com propósito. Agora é sua vez de agir. Aqui está o seu desafio. Escolha uma dessas 5 passagens e memorize-a esta semana. Declare-a em voz alta, especialmente nos momentos de luta. Compartilhe com alguém que você ama. Talvez essa pessoa esteja travando uma batalha invisível agora mesmo. Você não sabe o poder que pode liberar quando envia um vídeo como esse para alguém que está quase desistindo da fé. Às vezes, um versículo compartilhado pode salvar uma vida. E se você chegou até aqui, isso mostra que você está buscando algo mais profundo. Então, não vá embora sem interagir. Inscreva-se no canal. Temos muitos outros vídeos que fortalecem sua vida espiritual. Curta este vídeo. Isso ajuda a plataforma a levá-lo até mais pessoas. Compartilhe com pelo menos 3 amigos. Seja um instrumento de luz na vida deles. E comente aqui embaixo: qual dessas passagens falou mais com você hoje? Deixe o inferno saber que você está de pé, armado e consciente da sua identidade espiritual. Que você não será mais enganado. Que você conhece a palavra. E mais importante, você crê nela com todo o coração. Não espere por um domingo. Não espere por um pastor. Não espere por um sinal. A palavra já foi dada. A autoridade já está nas suas mãos. Então agora, levante-se. Declare a verdade e faça o inimigo tremer.